Encerramos a nossa videoaula, né, de língua portuguesa. Agora nós iremos para a nossa segunda videoaula, que é a produção textual. Acompanhe aí. Então, turma, falaremos agora sobre o manual de regras para um jogo. O jogo, ele costuma ter regras. A regra, ela é a existência de um conjunto de leis impostos pelo grupo, sendo que seu descumprimento é normalmente penalizado. Então, assim, todo jogo existe regras. Quando a pessoa não cumpre, geralmente ela sai do jogo, tá? E vamos saber também a definição de regras. Regras são formas de agir em determinados espaços que nos mostram o que devemos fazer para conviver bem com as outras pessoas. Então, regras são formas da pessoa agir. Você já observou que sempre existem regras para jogos e brincadeiras? Então, vamos lá, regras de jogos. A tia deixou aí, né, 2 exemplos, a trilha do alfabeto e a regra também do Uno. Então, vamos acompanhar aí cada uma dessas regras. As regras de jogos são textos que trazem o passo a passo de como realizar o jogo. Se a gente mudar alguma coisa, muda as informações, os objetivos e, consequentemente, a forma de jogar. É preciso ler as regras, descobrir como se joga e jogar. Então aí, acompanhe comigo, turma, que a tia vai ler para vocês a trilha do alfabeto, como é a regra desse jogo. Vamos lá às orientações. Siga as orientações de seu professor ou professora para formar duplas. Leia as instruções junto com seu professor ou a professora. Vamos lá. Número 1. Preparação. Vá ao final do livro, recorte e monte o dado. 2. Providencie alguns botões para marcar sua posição. Como jogar? Jogue o dado. O número que sair indica a quantidade de casas que você irá andar. Marque no seu livro a casa em que você está, usando um botão. 2. Escreva no quadro da página 45 o nome de uma pessoa que inicie com a letra da casa em que você está. Agora é a vez do seu colega. Então, essa sugestão aí da trilha do alfabeto, né, é um joguinho que encontra-se no modelo de um livro, tá? E aí tem toda a regra de como é realizado esse jogo, tá ok? Vamos agora ver as regras para o jogo Uno. O Uno é um jogo de cartas mundialmente famoso da Mattel. Sua jogabilidade é muito boa, o que com certeza vai lhe garantir muita diversão. Então você já conhece, né? A maioria de vocês já conhece e gosta de brincar de Uno. Então vamos lá. Participantes. O Uno, ele é recomendado para crianças e adultos a partir de 7 anos de idade e o número de jogadores pode variar entre 2 e 10 pessoas. Baralho. Para jogar Uno, é necessário comprar um baralho próprio para o jogo. Este baralho é composto por 108 cartas, sendo 19 cartas azuis de 0 a 9, 19 cartas verdes de 0 a 9, 19 vermelhas de 0 a 9, 19 amarelas de 0 a 9, 8 cartas compra 2 cartas, 2 de cada cor, e 8 cartas salta, 2 de cada cor. 8 cartas inverte, 2 de cada cor. 4 cartas muda de cor. 4 cartas muda de cor e compra 4 cartas. O objetivo desse jogo: ser o primeiro jogador a fazer 500 pontos. Para fazer pontos, você deve livrar-se o quanto antes de todas as cartas da sua mão e usar as cartas de ação para evitar que os adversários façam o mesmo. A quantidade de pontos que você ganha é a soma dos números das cartas dos oponentes. Então, observaram aí que todos os jogos existem regras, né? Tem a participação, tem o número de participantes, tem a idade adequada, né? Tem o objetivo de como jogar, tem o desenvolvimento da brincadeira
e o final da brincadeira. Boas práticas para desenvolver manuais de regras. Então, turminha, aí nada mais é, né, do que dicas para que vocês possam desenvolver um manual de regras para jogo. Escrever um manual de regras para um jogo, seja ele físico ou digital, não é uma tarefa simples, como pode parecer em um primeiro momento. É importante levar em consideração alguns aspectos gerais. 1. Objetivos do jogo e o panorama geral. Descreva de maneira breve como funciona o jogo ou brincadeira. Essa é a dica número 1. Número 2. Número de jogadores e dica de quais faixas etárias o jogo é mais adequado. Então, é um número de quantas pessoas podem participar daquele jogo, né? E a outra dica é a idade adequada para que possa participar desse jogo. Dica número 3. Como jogar? Nesta sessão, você detalhará como tudo no jogo deve acontecer. Então, turminha, acompanhe comigo aí no slide quais são as instruções, né? Aí nós temos em destaque o jogo da memória. Então, vamos lá. O jogo da memória é um jogo simples, de atenção e concentração. Este jogo pode ser jogado por uma ou duas crianças em simultâneo. Primeiro, deve clicar numa imagem e depois descobrir onde está o par, clicando noutra. Se as imagens não forem iguais, devem clicar novamente nelas e irem abrindo sempre duas a duas, até descobrirem os pares. O processo é sempre o mesmo, até terminar o jogo. Ganha quem descobrir mais pares. Então, é bem simples, né? Última dica, fim de jogo. Nessa sessão, devem ser explicados em detalhes todos os parâmetros de finalização do jogo. É aqui que se explica quando o jogo termina e por que termina. Aí a tia destacou para vocês a imagem do Uno, né? Com as regras aí mostrando direitinho cada detalhe que foi falado. Agora falarei sobre as regras da brincadeira amarelinha. Você precisa de giz ou fita crepe e uma pedrinha. Faça a amarelinha no chão, com casinhas retangulares numeradas de 1 a 10, sendo a 1 a primeira casa e 2 e 3 vindo em seguida, uma do lado da outra. Depois a 4 sozinha, 5 e 6 uma do lado da outra, e assim por diante. Na parte superior, colada à casa 10, desenhe uma meia-lua e escreva a palavra céu dentro. Então, aí, turminha, já está explicando como é, né, o desenho da amarelinha. A tia destacou para vocês a imagem ao lado, tá? É legal porque estimula o equilíbrio, a agilidade e a pontaria. Regras, então, da amarelinha. Fique atrás da casa 1, do lado oposto à meia-lua, e atire a pedra na casinha que não poderá ser pisada, começando pelo número 1. Atravesse o resto do circuito com pulos alternados nos 2 pés e em um pé só. Ao chegar ao céu, faça o caminho de volta e pegue a pedrinha, sem pular na casa onde ela está. Depois, atire-a na próxima casinha e assim sucessivamente. Se errar, é a vez do próximo jogador. Vence quem completar todo o percurso de ida e volta primeiro. Dica: para inovar e dificultar a brincadeira, crie circuitos em formatos diferentes, como o caracol. Solte a imaginação. Então, aí já é uma outra dica, né, para a brincadeira ficar mais ainda agradável. Bem, turma, após vocês verem lá tudo sobre as regras, né, do jogo, vocês irão agora pegar o caderno, fazer o cabeçalho, dia 22 de fevereiro de 2021, caprichem na letrinha e vamos à nossa atividade de produção textual. Número 1. Pesquise e escreva um manual sobre uma brincadeira ou jogo que você goste e ilustre. Então, observem bem, né? Para fazer esse manual, vocês terão que colocar
quantos participantes, qual a idade indicada, como se desenvolve essa brincadeira, como ela termina, e não esqueçam de ilustrar. A nossa atividade vai terminar aí. Não esqueçam que não precisa ser só jogos, pode ser outras brincadeiras também, como pular corda, amarelinha, cabo de guerra, tá? Fiquem à vontade para fazer essa pesquisa. Encerramos as nossas aulas de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham relembrado, tenham gostado. Caprichem nas atividades. Não deixe de realizar os deveres, tá ok? Qualquer dúvida, voltem lá no slide, pausem o vídeo. Um beijinho para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.